Olá, seja muito bem-vinda à nossa 7ª aula do curso Despertar para uma Vida Mais Saudável. O meu nome é Camila Castelo, eu sou nutricionista. Essa é a nossa 7ª videoaula de um conjunto de 10 aulas que foram gravadas especialmente para a programação cultural do Centro Max Pfeffer. Nesse curso, nós já conversamos sobre os conceitos de saúde, de alimentação saudável, já falamos sobre nutrientes, o que são cada um, quais são suas funções, já conversamos sobre a água, sobre quais são os 10 passos para a alimentação saudável, conversamos também sobre como montar o nosso prato de refeição, as nossas refeições ao longo do dia, as nossas refeições da semana e também aprendemos a ler os rótulos dos produtos industrializados. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre fome. Vamos aprender a diferenciar a fome física da fome emocional. Vamos entender o porquê que a gente fica com vontade de comer algumas coisas de vez em quando. E muitas outras dicas valiosas para você começar a ter uma alimentação mais saudável. Para começar a nossa conversa, eu quero te fazer uma provocação. Você come por quê? Quais são os motivos que te levam a comer? Quais são os motivos que te levam a escolher esses alimentos que você opta em comer? Às vezes a gente escolhe por motivos emocionais, então às vezes eu como porque eu tô ansioso, às vezes eu como porque eu tô triste. Às vezes eu vou comer porque eu tô com vontade. Então, por exemplo, a minha avó costumava fazer um bom bocado delicioso. Então, às vezes eu tenho saudade dela e eu acabo fazendo um bom bocado por conta disso. Às vezes eu como porque a minha barriga tá roncando, é a minha fome física. E esse é exatamente o que a gente vai começar a trabalhar nessa aula. Eu quero que ao longo desse vídeo vocês comecem a ir identificando quais são os gatilhos que te levam a fazer uma refeição. E eu acho que isso é muito relevante para a gente trabalhar quando a gente fala de alimentação saudável, porque uma pergunta que eu recebo com muita frequência é: qual é a quantidade de comida que eu devo comer? E a quantidade de comida que você deve comer depende da sua fome. Sim, é ela que regula todos os sinais do seu corpo. É ela que te indica se você deve comer mais um pouquinho ou não. Só que frequentemente a gente não percebe que a gente sente fome ou a gente confunde muitas coisas com fome. E essa falta de sintonização com os nossos sinais internos me faz ver dois cenários. Um é o das pessoas que se dizem não ter fome. Normalmente essas pessoas elas não sabem reconhecer quando elas estão com fome, elas até sentem a fome, mas já tem tantos anos que elas não interpretam aquilo como fome, que elas realmente assim, elas não sentem. E existe um outro lado de pessoas que me falam que tem fome o tempo todo, que falam assim: Camila, se eu comer quando eu tenho fome, eu não vou parar de comer nunca. Essas pessoas, provavelmente, elas estão confundindo outras coisas com fome fisiológica, fome física, fome do estômago. Normalmente essas pessoas interpretam aquela ansiedade, que às vezes dá vontade de mastigar alguma coisa, elas interpretam isso como fome, e na verdade isso é apenas uma ansiedade. E para começar, eu quero que a gente tenha muita clareza sobre o que é fome física e o que é fome emocional. A fome física é a fome do estômago, é aquela que a gente sente um vaziozinho no estômago, a gente ouve ele roncar, a gente sente ela chegando. Ela não é repentina, ela é gradual, porque ela vai aumentando aos poucos. E ela normalmente, ela tem um sentido lógico, que é tipo assim, eu almoço, aí depois do almoço eu não sinto fome, eu não estou com fome. E aí vai passando 1 hora, 2 horas, aí quando passa 2 horas eu tô com uma fomezinha, aí passa 3 horas do meu almoço, eu tô com uma fome maior, aí passa 5 horas do meu almoço, eu tô com uma fome de leão. Ela tem essa graduação, e a gente vai ver a escala dela daqui a pouquinho. Já na fome emocional, ela não tem graduação, ela não é gradual, ela é do nada, ela aparece de forma repentina e ela é urgente, enquanto a fome física não é. Então, na fome emocional, é aquela fome que você tá sentado na tua mesa do trabalho, focado, aí de repente você fala: eu preciso comer o chocolate, preciso comer o chocolate, preciso comer o chocolate. E aí você levanta da tua mesa para ir buscar o chocolate na bomboniere. Isso é fome emocional. Quando você está na fome física, ela vai aumentando aos poucos. Então é aquela coisa assim: tô com fome agora, mas dá para aguentar mais um pouquinho, né? Ela não é urgente. Pensando nisso, a gente conclui que a fome física, ela aparece depois que a gente fica um tempo sem comer. Já a fome emocional, ela vai aparecer normalmente vinculada a algum gatilho.
Esse gatilho costuma ser alguma coisa emocional, então algum desconforto que você está passando, alguma situação difícil, estressante, que você ficou irritado, que você ficou angustiado, ansioso, pode aparecer uma fome emocional aí. A fome física, ela desaparece quando a gente come. Então, nós estamos com fome, nós comemos e depois nós ficamos saciados. É a sensação após se alimentar. Já na fome emocional, pode ser que ela não suma, principalmente quando você não come o objeto de desejo da fome emocional. Porque é isso mesmo que você ouviu. A fome emocional, eu brinco que ela tem nome e sobrenome. Não é vontade de comer algo, é vontade de comer chocolate, é vontade de comer bolo, é vontade de comer pão de queijo. É um alimento específico que você está desejando. E se você não comer esse alimento, você pode comer o que for. A fome emocional não vai passar. A fome emocional ela é seletiva, ela é específica, enquanto a fome física não é. E para você saber, né, se perguntar se você está sentindo uma fome física ou uma fome emocional, eu gosto de usar uma estratégia que é recomendar que vocês escolham um alimento neutro. Isso é, um alimento que nem você goste e nem desgoste. É um alimento ali que eu como, mas se não tiver, tá tudo bem. O meu alimento neutro é ovo. E aí, quando eu sinto que eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu paro e me pergunto: eu estou com fome? Eu comeria um ovo nesse momento? Se a resposta for sim, eu comeria um ovo, então é fome. Eu estou com fome física, fome do estômago. Se eu falar, não, eu não comeria um ovo nesse momento, comeria outra coisa, provavelmente é uma fome emocional. E a questão da fome emocional, o grande problema dela, principal, é que, primeiro, é um sinal de que você não está sabendo lidar com alguma situação, alguma emoção do teu dia a dia. E se isso acontecer com muita frequência, eu recomendo que você faça, né, acompanhamento psicoterápico. E a outra coisa que é bem ruim, bem desagradável da fome emocional é que normalmente ela gera culpa. Então é aquela sensação de comer e depois você fica triste porque você comeu isso, sabe? Enquanto na fome física, não. A fome física a gente come, a gente se sente saciado e tá tudo bem. Agora entrando um pouquinho mais na fome física, na fome do estômago, eu já adiantei para vocês que ela tem um oposto, né? Que se chama saciedade. A saciedade é a sensação que nós sentimos quando nós comemos. Então é aquela sensação de, poxa, tô bem. E aqui eu acho importante destacar as formas como o nosso corpo regula essa fome e a saciedade. Porque isso é um dom inato do ser humano, a gente já nasce dessa forma. Para exemplificar, eu gosto muito de citar os bebezinhos. Então, um bebezinho aí de 2, 3 meses, ele sabe a hora que ele quer comer e ele sabe a hora que ele quer parar de comer. Então, normalmente, quando ele está em aleitamento materno, ele chora, a mãe oferece o seio para ele mamar, e aí ele para, assim, ele simplesmente larga o peito quando ele está satisfeito. E isso, nós crescemos e vamos perdendo essa regulação natural do nosso corpo. Porque a gente vai aprendendo coisa e ensinando coisas para nossa criança, como por exemplo, não pode deixar comida no prato, tem que comer tudo, você não vai sair da mesa enquanto você não terminar a refeição. Você vai deixar só essa colherzinha. E esse tipo de fala vai reforçando a gente que a gente deve comer o que está disponível e não comer o que nutre o nosso corpo de forma adequada. A gente não precisa comer demais só porque a comida está disponível. A gente pode guardar essa comida, a gente pode servir menos comida no prato. Tem outras formas da gente respeitar esse nosso apetite natural. E a fome e a saciedade, eles são regulados de duas formas. A primeira coisa é física. Então, a gente mede o nosso corpo, né? Mede a nossa fome, nossa saciedade de acordo com o nosso estômago. O quanto o nosso estômago está cheio ou vazio. O nome técnico que nós usamos para isso é a plenitude gástrica. E tem uma outra forma de regular isso, que é por meio de hormônios. E esses hormônios que nos dão saciedade, que nos avisam para o nosso corpo que nós já comemos o suficiente, que nós não precisamos comer ainda mais, eles são produzidos normalmente no estômago e no intestino. Então, o nosso corpo demora um pouco para processar que a gente comeu. Então, por isso é muito comum pessoas que costumam ou comer sobremesa depois do almoço, ou pessoas que repetem o prato. Normalmente são pessoas que comem rápido. Às vezes a pessoa faz um prato de refeição principal, né, um almoço ou um jantar, em 8 minutos, 10 minutos.
E o nosso corpo, ele leva de 15 a 20 minutos para esses hormônios serem produzidos. Então, a gente vai comer, a comida vai chegar no estômago vai começar a ter uma produção de hormônio, esses hormônios vão ser enviados para a corrente sanguínea, vai chegar no cérebro, o cérebro vai ler essa informação e avisar para a gente que eu não preciso comer mais. Até tudo isso acontecer, são quase 15 minutos. Então, uma pessoa que come muito rápido, é comum ela terminar de comer o prato, um prato relativamente grande, e ela ter a sensação de que ela ainda está com fome. E essa sensação, ela acontece por conta disso. Esses hormônios, eles ainda não terminaram de ser produzidos. E essa é uma das importâncias de se mastigar de forma adequada. Na próxima aula eu vou reforçar essa questão da mastigação com vocês, mas saibam que pessoas que comem de forma mais lenta, que mastigam mais vezes, elas costumam ter mais saciedade. A nossa fome, ela vai da escala 1, que é onde está a fome mais alta, aquela necessidade urgente de comer, até o número 10, que é a sensação de cheio, estufado, eu não consigo mais comer. E no meio do caminho tem o número 5. O número 5 é a completa plenitude. Eu não tô com fome nem tô saciada, mas vamos vendo cada passo dessa escala, tá bom? A primeira fome, eu brinco que é a fome de leão. É aquela fome assim, eu comeria essa mesa, eu comeria esse prato, eu tô desesperado por comida, eu já tô me sentindo fraco, eu já tá me dando tontura, eu estou extremamente irritada porque eu estou com muita fome. Esse é o nível máximo da fome. Se você não comer nesse momento, pode ser que você desmaie, pode ser que você tenha complicações. A fome número 2, eu tô com muita fome, o meu estômago já tá fazendo muito ruído, eu tô começando a ficar irritada. A fome número 3, eu tô com um pouco de fome, o meu estômago tá fazendo ruídos, eu tô começando a ficar desconfortável e querendo levantar para comer. A fome 4, eu tô com uma fominha, é uma fominha leve ainda, é aquela coisa assim, dá para aguentar mais um pouquinho, sabe? Ainda não tá me incomodando. A fome 5, como eu falei, é a completa plenitude. Eu estou satisfeito, eu estou bem, eu não tô com fome, eu não preciso comer mais, mas eu também não estou com aquela sensação de estômago cheio, de estômago estufado. Na fome 6, eu já tô sentindo que eu tô ligeiramente cheio. Na fome 7, eu já tô ligeiramente desconfortável. Eu já começo a pensar assim, nossa, não devia ter comido tanto, acho que eu comi um pouquinho demais, passei da conta. A fome 8, eu estou me sentindo cheio, o meu estômago está estufado. Na fome 9, eu já estou extremamente desconfortável, eu já estou sentindo meu estômago doer, eu estou começando a sentir aquele sintoma, sabe, de dor de estômago, passando mal? E já na fome 10, é aquela sensação assim, se eu comer mais um pouquinho, eu vou vomitar. É aquela sensação, sabe quando parece que a comida tá aqui, ó? Você fala, meu Deus, não consigo mais nem olhar para a comida. Se eu olhar para a comida, eu já vou passar mal. Eu gosto de trabalhar essa escala para a gente entender em que momento nós estamos em cada refeição. Porque a nossa fome, ela varia de um dia para o outro. Eu não vou ter a mesma fome no café da manhã ou no almoço todos os dias da mesma forma. E a partir do momento que eu consigo entender que essa fome ela é uma escala, eu consigo regular o tamanho do meu prato, regular o tamanho da comida, para que eu coma quando eu estou começando a sentir fome. Então, o ideal é que a gente coma aí no número 3 até o 4. E o ideal é que a gente pare de comer entre os 5, 6, no máximo 7. Então, a gente, entendendo essa escala, a gente consegue ir manejando a quantidade de comida. Então, antes de fazer o prato de comida, pare e pensa. De 0 a 10, qual é a minha fome nesse momento? Eu tô com uma fome de leão. Tô com uma fome número 2, uma fome 1. Tô com uma fome grande. Beleza, então faz um prato proporcional à sua fome, de maneira que você vá chegar ali no 5, 6. Comeu? Terminou de comer? Tá, espera uns minutinhos para dar tempo de acontecer todas aquelas regulações hormonais que eu contei para vocês. E se pergunta, como está a minha fome nesse momento? Eu acho que eu tô com fome 8, então eu já tô com essa sensação de estômago cheio. Opa, é um sinal de que eu passei da conta, eu comi além do que eu precisava. E o problema de comer além do que eu preciso é que favorece o ganho de peso e alguns problemas de saúde. Então, tudo bem. Então, amanhã, se eu estiver com uma fome 2, eu já sei que eu não preciso fazer um prato tão grande quanto eu fiz hoje. Eu posso fazer um prato um pouco menor. E assim a gente vai manejando e aprendendo a respeitar as quantidades de comida que o nosso corpo precisa em cada momento do dia. Eu sei que nós não comemos apenas quando estamos com fome física. Nós comemos também por outros fatores, né? Existem outras coisas que envolvem a nossa alimentação. E nós costumamos dizer que existem 9 fomes.
e eu vou contar cada uma delas para vocês. A primeira é que nós temos a fome do estômago, que é a fome física, a fome de verdade, que é essa que a gente comentou, que existe uma escala e tudo mais. A próxima fome é a fome das células. Ela é um pouquinho mais sutil da gente perceber e normalmente para conseguir notar isso você vai precisar de uma sintonização muito grande com o seu corpo. Você vai precisar realmente estar muito atento a cada sinal dele. É aquela sensação de que você precisa comer um alimento específico porque parece que o seu corpo está pedindo. Às vezes acontece com pessoas, por exemplo, que estão gripadas. Elas sentem a necessidade de falar, nossa, eu quero muito uma laranja, quero muito uma mexerica. Esse corpo ele está precisando aí reforçar a imunidade dele, talvez, com uma vitamina C. Ou aquela sensação do tipo, nossa, eu preciso tomar um copo d'água, parece que eu estou me sentindo desidratado. Essa sensação ela é muito mais delicada, muito mais sutil. As próximas fomes, tipos de fomes, elas são relacionadas aos sentidos. Então, a primeira é a fome do nariz. Então, alguém já chegou aqui na casa de alguém e você às vezes tinha acabado de almoçar. Só que você chega na casa da pessoa, vem aquele cheiro de bolo que ela tá assando, aí você fala, nossa, que bolo delicioso, eu comeria um pedaço de bolo nesse momento. Essa é um gatilho, né, que quem te atraiu foi o nariz, foi os aromas. Outro gatilho também que acontece relacionado aos sentidos é a boca, então os sabores. Então, sabe aquela coisa de você ver uma propaganda que tem um brigadeiro, que tem um chocolate, parece que sua boca já vai se alivando, você já vai pensando nisso. Às vezes, nós comemos também pelos olhos. É aquela coisa de passar na padaria e ter várias coisas bonitas e gostosas, super bem decoradas, e a gente acaba levando um desses porque a atração veio do olhar. Também existem muitas pessoas que comem com as mãos, pessoas que elas são muito atraídas por alimentos em que você pega e coloca na boca, por exemplo, pipoca, amendoim, e esses alimentos que são pequenininhos. E também existe uma outra parcela de pessoas que tem a fome do ouvido. Essa fome, ela é típica daquelas pessoas que gostam daquela sensação do crack, crack, crack de comida crocante, sabe? Que faz um barulhinho. E o que eu gosto de falar sobre essas fomes dos sentidos é que a gente aprenda a identificar o que nos atrai. Então, por exemplo, eu tenho clientes que não gostam de comer marmita de jeito nenhum. E aí, quando a gente vai entender quais são as fomes que essa pessoa sente, o porquê, o que atrai ela, eu percebo que são pessoas que são muito visuais, ou que são pessoas que têm um aroma, né, no nariz, para elas é muito relevante. E aí essas pessoas me falam assim, Camila, eu não consigo comer marmita congelada, mesmo que eu faça, porque o cheiro já me noja, eu não acho agradável. Ou eu não gosto de comer aquela comida que parece uma maçaroca. Então é importante a gente entender quais são os sentidos que o nosso corpo valoriza, porque a gente consegue satisfazer ele dessa forma. Então eu, Camila, eu sou uma pessoa extremamente visual. Se você entrar no meu Instagram e for ver os pratos que eu consumo, os pratos que eu gosto de publicar por lá, são sempre pratos bonitos, pratos arrumados, eu gosto de montar a mesa, porque isso me traz mais satisfação quando eu como, eu fico mais feliz dessa forma, parece que eu tenho mais animação para comer aquele prato de comida. Em contrapartida, se você for uma pessoa que tem uma fome do tato muito grande, que você gosta de comer com as mãos, então para você pode ser mais benefício que o seu café da manhã seja uma refeição que você consiga utilizar o tato, utilizar a mão. Talvez seja legal você comer pequenas torradinhas, porque você vai pegar uma, pegar outra e vai colocando na boca, do que simplesmente ser uma refeição que você vai comer com talheres. E dessa forma a gente vai se descobrindo, né? Vai praticando esse autoconhecimento para a gente realmente ter refeições mais prazerosas. As outras duas fomes que faltaram é a fome da mente e a fome do coração. A fome da mente é aquela que nos faz se deixar levar por sentimentos, por emoções. Às vezes eu tô muito irritada e eu como alimentos específicos quando isso acontece. Às vezes eu tenho crenças aqui na minha cabeça que quando eu tô de TPM eu preciso de um chocolate, ou que eu sou viciado em balas. Ou até crenças, por exemplo, eu preciso comer de 3 em 3 horas. Isso quem tá falando é o seu cérebro, não é a sua fome. Esse comando tá vindo do cérebro. Nós devemos comer quando nós sentimos fome. Então, se você sente fome de 2 em 2 horas, você coma de 2 em 2 horas. Se você sente fome física, de
4 em 4 horas, de 5 em 5 horas, então você coma na frequência que você sente fome. E a fome do coração é a fome do afeto, é a fome da lembrança. Então é aquele bolo de chocolate da minha avó, é aquela comida da minha mãe que eu adorava quando eu era criança, é aquela sensação de sentar para comer com todos os meus primos e os meus tios. Na fome emocional, a gente está comendo os nossos sentimentos, a gente está comendo as nossas dificuldades. Já na fome do afeto, na fome do coração, a gente está respeitando a nossa tradição, a gente está respeitando a nossa cultura, a gente está respeitando a nossa história, a nossa vivência, a nossa família. Vocês conseguem perceber que o olhar é diferente, o peso dessas refeições são diferentes. No geral, eu costumo orientar que a fome do estômago e a fome das células, elas sempre devem ser honradas, porque é uma coisa que o seu corpo está precisando. Você precisa comer, porque senão você vai passar mal, o seu corpo vai sentir sintomas de não comer naquele momento. Já a fome dos sentidos e a fome do cérebro e do afeto, eu costumo convidar vocês a avaliarem se faz sentido comer naquele momento. E isso é uma decisão muito consciente, isso é uma decisão fora do piloto automático. Então, sempre para pensar, eu estou com fome? Sim ou não? Ah, eu não estou com fome nesse momento, eu acabei de almoçar, mas eu quero comer um chocolate. Tudo bem. Então, por qual motivo eu estou querendo comer um chocolate? Ah, eu quero comer um chocolate porque eu estou ansiosa. Isso, uma fome da mente. E eu quero comer um chocolate porque o sabor me agrada muito. E quando eu estou ansiosa, eu sempre como um chocolate. Tudo bem. Então, será que a minha ansiedade vai ser solucionada com o meu chocolate? Sim ou não? Eu vou optar conscientemente por comer esse chocolate? Faz sentido para mim comer esse chocolate nesse momento? Sim ou não? Decida de maneira consciente. Vai ter dias que você vai falar, poxa, não faz sentido. Eu acabei de almoçar, eu comi comidas gostosas, eu comi comidas que me satisfizeram. Eu não preciso de um chocolate hoje. E você vai optar por não comer e segue a vida. Só que vai ter dias que você vai falar, poxa, hoje eu quero comer um chocolate, e tudo bem. Então, quando você comer esse chocolate, você vai usar as técnicas que você vai aprender na próxima aula, que são técnicas de comer com atenção plena. E para reforçar o conteúdo dessa aula, eu deixei esta imagem sobre as escalas da fome, junto com o nosso material de apoio. Você consegue encontrá-lo no link da descrição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!